Então, gente, olá. Eu vou dar mais uma continuação na parte 2 aqui do meu despertar, porque tá sendo ainda um processo. Ele não finalizou, porque isso não finaliza. E eu faço ele nessa câmera com filtro, porque minha câmera ela está péssima. Então, veio na parte da sombra, porque a gente fica ali, bitolada, naquelas questões internas, porque você vive muito tempo perdida nas suas questões internas. E o que me veio? Eu até fiz o vídeo aqui, deixei algum vídeo aqui, mas eu não sei qual é texto que tá, porque não são muitos, mas acho que é na parte que eu falo que eu tô lidando com minha sombra mesmo. Porque é nesse processo que eu ainda tô, melhorei bastante, mas como eu falei aqui que a gente não finaliza 100% é esse despertar, a gente vai viver em constante reforma íntima com nós mesmos. Então, bem na parte que eu me lidei com as minhas questões internas, lidar comigo, foi o meu pior pesadelo, que eu falei que é todas as sombras. Então, como eu relatei, eu fiquei ali num processo de obscuridade, porque eu não sabia de fato quem eu era. Eu vivi a vida inteira com perca de identidade. Eu não tinha uma boa gestão nas minhas emoções, com meus conflitos internos. Eu casei muito nova e aquele casamento para mim foi ali que foi a minha formação, porque a formação primeiro é com as nossas mães, só que como a gente não tem uma infância bem resolvida, a gente não aprende com mãe, não aprende na escola, não aprende nas igrejas que leva a gente para ir sobre nossos traumas, sobre nossas feridas, crenças limitantes, criança interior. Essas coisas não são ensinadas para nós. E ali é onde que você se bate e se vê, e se cobra e se questiona por que você aceitou tanta coisa, tanta migalhas. E aquilo ali você chora, você fica um tempo ali sem entender o porquê de você ter aceitado tão pouco, mas você achava que aquilo ali era o tudo da vida. Então eu ficava ali naquele relacionamento, como eu citei, por muito tempo, porque eu não tinha uma formação de mim mesmo. Eu não me achava que eu era capaz de conseguir sobreviver sem aquela pessoa, porque aquela pessoa, ele era, no caso, as minhas mãos e as minhas pernas, e eu era a mente dele, porque eu era a parte de gestão financeira, eu era a parte de saber lidar com o financeiro, e ele era a pessoa que ia atrás de trazer aquele dinheiro, e eu fazia aquele dinheiro multiplicar. Era isso, que a minha função naquele relacionamento era aquilo. Mas no decorrer disso eu fui me perdendo de mim, porque era só isso. Sem aquela pessoa eu não sabia fazer dinheiro. E o despertar, ele se dá muito nisso, que eu não falo despertar, eu falo que é acordar para a vida, que é um choque de realidade. Você descobre ali que você viveu a vida toda uma mentira e que te ensinaram que você só ia se dar bem na vida, principalmente a gente que é mulher, se a gente tivesse um relacionamento, que você tem que casar, você tem que ser uma mãe boa, você tem que ser uma esposa boa, você tem que dedicar. E com isso você vai se perdendo de você. Você de fato você não sabe se é isso que você quer da vida. Se é de fato ser uma boa esposa, ser uma boa mãe, de fato você acaba sendo. Mas tem outras coisas a mais. Você você não estuda, você não, não dá um foco para o que você vê, principalmente a gente, mulher. Porque também tem muito homem que ele fica ali bitolado, mas a mulher é a que mais se ferra nessa questão aí quando se acorda para a vida, porque a gente é muito condicionada e limitada. Você fica ali em meio caos, perdida de si mesmo. E nisso, gente, quando eu finalizei essa relação, eu chorava muito, porque eu não sabia o que fazer. Eu sentia aquele vazio, um vazio que era
ele gritava dentro de mim. Eu não sabia o que era aquele vazio. Eu não sabia o que era feridas emocionais, eu não sabia o que era crenças limitantes, eu não sabia o que era criança interior. Eu começava a fazer terapia porque eu sentia que tinha algo errado comigo, só que eu desistia porque era muito no início. Eu sempre era uma pessoa que eu procrastinava muito para tudo. Muitas coisas eu não concordava e eu começava. E ali eu não tinha uma resposta de forma fácil para me entender. Eu parava com as terapias, eu não ia mais e desistia. Mas com o tempo eu fui entrando nesse processo aqui de autoconhecimento. Eu fiz um curso. E ali eu entendi que nós é cheio de, que nós tinha crenças, que nós tinha feridas, que nós tinha criança interior. E se tem uma coisa que eu mais vou enfatizar nesse despertar meu, foi a minha criança interior, que ela foi ferrada. Eu não sabia o que era isso. E ela não teve acolhimento, ela não teve amor, ela não teve validação, ela não teve proteção. Porque com 2 anos eu perdi o meu pai. E minha mãe, ela era uma pessoa que ela vivia em função da religião. Para ela, tudo Deus ia resolver. E ali ela me transmitia muito medo, que foi na parte que eu citei no primeiro vídeo que eu fiz o FT, para me liberar aquele medo absurdo, que era das crises da síndrome do pânico, que melhorou praticamente 100%. Hoje eu nem sei mais se eu sinto medo, porque eu estou nesse processo e então até agora eu não senti. Mas como é um processo, vamos dar foco nele. E então eu não sentia proteção. E ali eu sentia um medo no início. E eu chorava muito, porque eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia o que eu ia fazer da vida, como que eu ia sobreviver sem aquela pessoa. Porque tirando aquela pessoa da minha vida, eu não sabia quem eu era. Eu tive perca de identidade total. E após isso, eu ficava ali bitolada nos meus pensamentos, no meu medo. A minha mente, ela não parava de pensar. E eu me questionava por que Deus, a espiritualidade, fez aquilo comigo, que me deu aquele choque de realidade. Para mim, enxergar aquilo, porque a gente meio que acorda para a vida, a gente dá tipo um estalo, é como um estalo, você dá um choque de realidade, você fala, não, eu vou mudar de vida. E aí você toma aquela decisão, você finaliza aquele relacionamento, você decide se afastar de pessoas, mas no processo que você está nisso, dói, é doloroso. Não vou me romantizar, falar que é fácil, porque não é. Porque você tem, a sua vida foi criada em cima daquelas pessoas. E você sem aquelas pessoas, você não é ninguém. Você vai começar a criar uma nova identidade e demora ela surgir. Você fica ali no modo caverna, em processo de recuperação, em processos de lidar com seus medos, suas sombras, seus traumas, suas crenças. E ali vai vindo coisas. Você vai tentando curar coisas e vai vindo coisa. Quanto mais você lidar com sua sombra, mais coisas absurdas vai vindo. Mais você vai se sentindo que você nunca teve acolhimento, e aí vai vir aquelas questões que você fica bitolado, de certa forma. E isso não é vamos falar para a realidade, o fim de falar, ai, agora sim, tá tudo bom, vou dar continuação nisso aqui, eu vou ser uma nova pessoa. Não, o que as pessoas vendem para você é que você vai curar. Tem muita gente aí vendendo essas curas. Vamos fazer isso, de 3 meses você vai no retiro, você vai nisso, você se cura. E é isso que eu acho que fica muita gente parada na vida, porque acredita nessas falsas coisas. Mas eu, de fato, eu também nem fui em muita coisa. Eu fiz algumas terapias, porque quando a pessoa cai nessa realidade paralela, sei lá, eu falo, a gente fica sem dinheiro. É difícil uma pessoa que passou por esse processo, que ele vai ter dinheiro para coisar assim, você não vai ter que se ferrar sozinho. É você e Deus e Deus e você. E mais ninguém com aquilo ali. Então, é mais ou menos isso.